Vambora, mais um vídeo aí do Seijinho. Vovozona é altamente questionável. Saiu recentemente aí há 10 dias, né? Já tá com 393 mil visualizações. E Vovozona é um filme que eu não assisti, sim, tipo... Eu já vi passando na TV, mas eu não assisti realmente pra saber a lore do filme. Enfim, mas esse vídeo aqui vai explicar muita coisa. Vambora. Você já se apaixonou por uma pessoa que mentiu sobre quem ela realmente era? E na verdade, ela era a sua avó, que também é um agente do FBI. E isso tudo aconteceu enquanto você tentava escapar do seu ex que fugiu da prisão e tá tentando te matar? Pois é, Vovozona é mais ou menos isso daí. Mais um filme dos anos 2000, muito amado pelos brasileiros, com certeza É verdade. um filme muito divertido, porém bastante preocupante também o estado da saúde mental dessas pessoas. E da falta de ética desses agentes do FBI também. É mais um daqueles filmes que é erradíssimo você rir hoje em dia, hein? Eu estou de olho. Então vamos investigar mais a fundo Vovozona. Malcolm é um agente do FBI muito proficiente em trabalhar infiltrado. Eu não sei porque era tão comum assim nessa época filmes de policiais disfarçados. Tipo, no último caso As do Malcolm, branquelas este filho da puta se disfarçou de coreano, mafioso, idoso. Já é difícil você se infiltrar numa máfia. Muitas vezes você tem que matar alguém pra provar sua lealdade. Ou até mesmo colorir o seu cabelo e namorar um gamer pra você poder entrar pros bissexuais. Ainda não contente, este desgraçado quer se passar Entendi. por outra etnia, como se não tivesse agentes coreanos no FBI. E ainda não satisfeito, ele verdade, também né? quer se passar por outra faixa etária, como se não tivesse coreanos idosos no FBI. A coisa mais comum que tem hoje em dia na Ásia é idoso trabalhando. Infelizmente a galera tá com muita dificuldade em se aposentar por lá, tá? E tá aí esse cara, esse desgraçado do Entendi. Malcolm roubando emprego dos idosos. Bom, mas depois de outra missão muito bem sucedida se infiltrando na máfia coreana, ele recebe outra missão igualmente importante, envolvendo um criminoso chamado Lester que acabou de fugir da cadeia. Ele foi preso depois de ter matado 2 pessoas e ter roubado 2 milhões de dólares do banco onde a namorada dele trabalha. Só que eles nunca encontraram esse dinheiro. Até porque a especialidade do FBI é apropriação cultural e não resolver crimes. E eles suspeitam muito que a namorada do Lester, a Sherry, Essa foto aqui no e não fundo. resolver crimes. E eles suspeitam muito que a namorada do Lester, a Sherry, ajudou no crime e também tá escondendo essa grana. Só que eles nunca conseguiram provar isso. Isso deixou eles bem frustrados, até porque a Sherry nunca usou esse dinheiro. Inclusive, ela trabalha em 2 empregos de merda só pra conseguir se sustentar e sustentar o filho pequeno dela. E não passou pela cabeça do FBI que talvez, apenas talvez, ela não esteja com essa grana, né? Que eu acho que se ela tivesse com essa grana, ela já tinha se mandado desse país. Bom, mas Então, eles né? acreditam que agora que o Lester está solto, ele vai tentar ir atrás da Sherry e também recuperar a grana dele, é claro. Só que a Sherry também tá desaparecida desde que ele fugiu da prisão e eles acreditam que ela vai entrar em contato com a avó dela, a senhora Hattie Mae Pierce, que mora bem longe dela e faz muitos anos que elas não se veem. Porque pelo visto é bem comum as pessoas só procurarem as suas avós quando eles estão com problemas com a justiça ou querendo alguém para tirar um Civic no nome dela com a falsa promessa de que você finalmente vai começar a se cuidar e vai no médico esse ano. Então o FBI Que isso, Seijinho? Experiência própria? de observar a senhora Hattie Mae Pierce bem de perto. Os agentes Malcolm e John alugam uma casa ali na vizinhança dela e ficam de tocaia esperando a Sherry aparecer ou fazer contato com a avó. Mas eles não esperavam que assim que eles chegassem no bairro, eles fossem recebidos por todas as senhoras da vizinhança, que vieram desejar boas-vindas e todas trouxeram bolos para eles. Muito provavelmente elas vieram demonstrar apoio ao que parece ser o primeiro casal gay interracial do bairro, né? O Malcolm então aproveita essa oportunidade para grampear a casa da vovozona, da Hattie Mae Pierce, enquanto o John fica ali enrolando as senhoras na casa dele. Porém, a vovozona está com dor de barriga, morrendo de vontade de cagar. O John faz o possível e o impossível para tentar ao máximo enrolar ela, manter ela ali sem voltar para casa, só que uma hora ela simplesmente se cansa e acerta um chute no saco dele. Claramente uma senhora homofóbica. Ela obviamente vai direto pro banheiro dela, onde coincidentemente o Malcolm está escondido. Ué. E lá ela evacua todos os seus dejetos de maneira brutal, juntamente com peidos fedidíssimos e grunhidos de dor e alívio. Pois é, em algum momento da história, o nosso clichê em filmes foi de piada com peidos pra romance entre irmãos. À noite, os agentes descobrem que a vovozona vai ficar 2 semanas fora de casa pra cuidar de uma amiga dela que foi hospitalizada. E ela simplesmente sai no meio da calada da noite sem avisar ninguém. Eles aproveitam essa deixa pra grampear o telefone dela, sendo que eles são a porra do FBI! Não era pra eles terem acesso a todas as ligações do
domésticas? Até o aplicativo do Talking Tom deve ter acesso a tudo que a gente fala e o FBI não? Bom, só que assim que eles chegam lá, o telefone começa a tocar e eles deixam cair na caixa postal. Quando eles descobrem que é a Sherry do outro lado da linha, o Malcolm atende na hora e começa a se passar pela vovózona. E a Sherry diz que ela está tirando umas pequenas férias e gostaria de um lugar pra ficar. Típica frase de parente que nunca mais vai sair da sua casa. E o Malcolm, se passando pela vovózona, obviamente aceita recebê-la. Então o Malcolm, com toda a sua habilidade, prepara um disfarce perfeito de vovózona, porque com certeza a neta não vai perceber que aquela não é a porra da avó dela, né? E no dia seguinte ele recebe a Sherry e o filho dela, o Trent, que obviamente não percebem que essa não é a vovózona. Além dela só procurar a véia quando ela tá com problema, ela nem sabe reconhecer a avó. Sendo que normalmente é o contrário, né? A sua avó que não te vê faz muito tempo, que olha pra você e fala, ué, mas você não era mais magro, mais bonito e mais gay antes? Mas ser a vovózona não vai ser uma tarefa tão simples quanto o Malcolm imaginava. Primeiro que tem um velho tarado esquisito que fica dando em cima da vovózona e tentando beijar ela à força o tempo todo. Como diz minha namorada, só velho ruim ainda tem um pipi que funciona. Segundo que o Malcolm sente muita atração pela Sherry e ele vai ter que controlar os seus impulsos, porque pelo visto isso é uma tarefa muito difícil para um agente treinado pelo FBI. E então, terceiro, né? que Não faz sentido. a vovózona é a parteira da vizinhança. E uma mulher chamada Rita está prestes a dar luz. Oxe, a Rochelle. É chamado para realizar o parto e claro que ele fica completamente desesperado. É tipo quando você mente no currículo dizendo que você sabe Excel avançado e aí eles pedem para você fazer a planilha mais básica do mundo e você tem que fazer uma no Canva usando um template de panfleto de pizzaria. Mas para você nunca passar por isso, é só você fazer a sua matrícula na Alura. Olha que gancho, hein? Da plataforma que gancho, hein, Serginho? Mas eu não recomendo fazer isso daí também não. A inteligência artificial, como que realiza um parto? Mas eu não recomendo, até preparado para o futuro da tecnologia. Talvez não preparado para realizar um parto, mas com certeza preparado para o futuro da tecnologia. Tipo, se esse filme fosse hoje em dia, o Malcolm até poderia perguntar para a inteligência artificial como que realiza um parto. Mas eu não recomendo fazer isso daí também não. Não parece uma boa ideia. É interessante você aprender como Alura. Tá, de frango do forno. Ao contrário do Malcolm. E ainda é tudo no celular, confere sua matrícula. É o seu momento de se apresentar a sua carreira dos sonhos, hein? Aproveita. Agora voltando pro vídeo. No dia seguinte, o Malcolm se apresenta como Malcolm mesmo pra Sherry. Porque como vovózona, ele não tá conseguindo nenhuma informação útil sobre o Lester ou sobre o dinheiro que ele guardou. Então, quem sabe ela não se abre pra um completo desconhecido que estranhamente se parece muito com a avó dela, né? Não, e é legal que ele 100% só fez isso pra poder dar em cima dela. Só que no momento que ela perceber a semelhança entre ele e a avó dela, ela vai achar que eles são primos. Mais tarde, como vovózona, ele vai junto com a Sherry até o centro da cidade. E lá ele percebe que ela usa o orelhão para fazer uma ligação bastante suspeita. Quer dizer, na verdade, qualquer ligação que você faz no orelhão é suspeita. Ou você vai passar trote pro seu professor de biologia, ou você vai contratar uma garota de programa. Ou sempre o professor de biologia. Ainda você vai contratar uma garota de programa pra assaltar o seu professor de biologia lá no Bom Retiro. Mano, eu adoro quando o Seiji... Mano, eu espero que seja piada, realmente. Porque o Seiji fala umas coisas muito específicas que você não sabe se ele tá falando sério ou se realmente é só uma piada. Porque todo vídeo ele fala desse professor de biologia, mano. Você vai contratar uma garota de programa pra assaltar o seu professor de biologia lá no Bom Retiro. O Malcolm só não consegue investigar isso mais a fundo porque ele é abordado novamente pelo velho tarado. E em seguida, as amigas da vovózona aparecem e levam o Malcolm até uma aula de autodefesa que elas fazem todas juntas. Nossa. Muito provavelmente porque tem um velho tarado na vizinhança. É verdade. E não, nenhuma amiga da vovózona também percebe que aquela não é a vovózona. A última vez que elas viram a vovózona original foi quando ela teve caganeira e depois disso ela voltou uma pessoa completamente diferente. Como se ela tivesse cagado uma harmonização facial. Bom, na aula de autodefesa, o Malcolm quase mata o instrutor, o Nolan, porque ele pega bem pesado com as alunas. Sim, a profissão do cara é literalmente agredir idosas e ele faz isso com muito gosto, tá? Ele é Aí, ó, literalmente dá pra falar que foi levar a avó no karatê, né, pô? Literalmente foi levar ela lá. Idosas, e ele faz literalmente, isso com muito gosto, tá? Foi levar minha avó no karatê, pô, não deu pra ir não. Literalmente, pô. Caraca.
Ele é basicamente uma enfermeira de casa de repouso que não precisa esconder tanto assim o seu ódio por idoso. Pra piorar, o Nolan ainda arranca a peruca do Malcolm, mas por sorte ele tá numa aula cheia de senhora que também usa peruca, então ninguém liga pra isso. Aliás, a peruca é ótima pra autodefesa, porque o agressor não vai conseguir te segurar pelos cabelos. Faz é uma sentido. das poucas situações em que a calvície é um grande superpoder. De volta pra casa, o Malcolm nota que o pequeno Trent está bem deprimido porque ele foi expulso da quadra de basquete pelos garotos mais velhos. Ele decide voltar lá junto com o garoto e juntos eles derrotam, eles humilham os valentões da quadra de basquete. E os valentões não podem fazer nada, eles não podem revidar porque ela é uma idosa. E ninguém vai acreditar neles se eles disserem que eles bateram numa velha porque ela humilhou eles no basquete. Eu fiquei com muita vontade de sair disfarçado de velha batendo nos outros na rua também. No outro dia, o Malcolm, disfarçado de vovózona, diz para Sherry que ela deveria dar uma chance pro Malcolm. O rapaz Malcolm, que ele é um rapaz muito legal, muito bacana. O único problema é que ele é igualzinho a sua avó, né? E possivelmente gay também, porque ele tá morando junto com o agente John. Mas é que o Malcolm realmente entrou de cabeça no papel de vó Gagá, tentando juntar uma neta dela com um rapaz que ela esqueceu que também é neto dela e gay. Mais tarde, ele convenientemente aparece ali como Malcolm bem na hora que a Sherry tá saindo pra pescar junto com o Trent. E eu acho que tá rolando um mal entendido aqui, porque ela provavelmente tá levando o Trent pra pescar porque era isso que o pai do Trent fazia com ele, sem perceber que ir pescar é apenas um código pra atrair a esposa. Nenhum homem vai pescar. O Trent até hoje deve pensar que ir pescar é apenas ficar na piscina de bolinha do shopping enquanto seu pai some por 2 horas com a atendente da Riachuelo. Quando eles chegarem ali no rio de barco, ele não vai entender porra nenhuma. Mas é exatamente por esse motivo também que o pequeno Trent convida o Malcolm a se juntar com eles. Ele provavelmente deve achar que só homem pode pescar. Durante o passeio, o Malcolm começa a achar que a Sherry não tá ajudando o Lester. Pelo contrário, ela parece estar fugindo dele. E por algum motivo, ela decidiu não avisar isso pra ninguém. Nem pra polícia e nem pra avó dela. Afinal de contas, é muito mais divertido você colocar a vida do seu filho em risco e da sua avó sem que eles saibam de nada. À noite surge um grande contratempo. Lembra do Nolan, o instrutor de autodefesa? Ele começa a achar a vovózona muito sus depois dela ter arrebentado ele na aula e depois de ter visto ela jogar basquete como se ela não fosse uma senhora peidorrenta de 70 anos. Pois é, até o agressor de idosas percebeu que tem uma até coisa ele errada percebeu. e a neta dela não. Então ele começa a seguir a vovózona e acaba encontrando o Malcolm e o John dentro daquela casa que eles alugaram para fazer a investigação deles, juntamente com todas as peças do disfarce da vovózona. Então os dois agentes se veem obrigados a contar toda a situação pro Nolan e pedem total colaboração para manter o disfarce e para observar qualquer tipo de movimento suspeito. Mas eu acho que ele só gosta de observar idosa mesmo. O cara é o Capitão América de espancar idosos, qualquer outra faixa etária não interessa a ele. O Malcolm então volta para casa da vovózona usando o disfarce dela e para alegria dele começa a trovejar muito forte e a Sherry vem pedir para dormir junto com ele porque ela tem medo. Nossa, Eles essa ficam cena de eu já vi. conchinha e ela começa a sentir uma coisa dura ali embaixo da coberta. Ela pergunta se ele tá com uma lanterna ali embaixo e essa é a cara que ele faz. A cabeça. Mano, essa cena, velho. Eu acho que esse cara ele só entrou pro FBI pra poder cometer esse tipo de canalice em nome da lei. É tipo estudante de psicologia que só escolhe esse curso porque nessa profissão é onde você mais vai conhecer góticas vulneráveis. Ninguém me entende aqui na Bahia. No dia seguinte eles vão pra missa e o Ninguém me Malcolm entende aqui na vovózona Bahia. dá um depoimento dizendo que você não deveria guardar segredo das pessoas que você ama, apesar dele mesmo estar guardando um grande segredo e se aproveitando de outra pessoa. Ele realmente seria um ótimo estudante de psicologia. No caminho de volta, o Malcolm escuta um barulho vindo de dentro da casa e ele já saca o revólver ao abrir a porta. Mas é apenas uma festa de aniversário surpresa pra vovózona com toda a vizinhança presente. Porque, pelo visto, todo o bairro gosta muito da vovózona, mas não ao ponto de reconhecer que essa não é a vovózona. Depois desse Então, susto, né, o Malcolm sobe pra se trocar pra festa, mas ele acaba encontrando ali no meio das coisas do Trent todo o dinheiro que o Lester havia roubado do banco. Ele questiona a Sherry, mas ela diz que ela não sabia que o dinheiro estava guardado lá. Se ela soubesse, ela não estaria se matando em 2 empregos diferentes e pedindo abrigo pra avó que encoxa ela à noite. A Sherry diz que sabia que o Lester
Lester tinha pegado a chave dela do trabalho lá do banco dela, mas ela não ajudou ele a cometer o crime. É uma abençoada essa mulher, né? Ela não sabe de nada, não vê nada, não percebe nada, não percebe nem que a avó dela não é a avó dela. Dá pra substituir o filho dela por um bebê reborn que ela não vai perceber. Logo depois, a verdadeira vovózona volta pra casa enquanto o Malcolm fica preso do lado de fora. E nem vendo a original, essa galera percebe que eles estavam com um impostor até agora. Esse é o lugar mais fácil pra cometer um crime. Pra você roubar um banco é só você ter uma chave comum que qualquer funcionário tem, e pra você enganar uma verdade, inteira é só você botar uma peruca. O sósia do Neymar nessa cidade ia comer todo mundo se ele curtisse idosas. Mas o temido Lester também aparece nessa hora. Ele pega a Sherry, pega o Trent, pega o dinheiro dele, mas quando eles estão prestes a saírem da casa, a Sherry pede pra se despedir da vovózona. Nisso, o Nolan percebe que o Lester está armado e já aponta a arma pra ele. Só que o pente com todas as balas cai da arma. Realmente ele só é o Batman pra bater em véia. Por sorte, nessa hora, o Malcolm entra pela janela, quebrando o vidro e tudo, e ele consegue arrebentar o Lester na porrada. Só que durante essa confusão, o disfarce dele de vovózona acaba saindo. O Trent e a Sherry ficam bem decepcionados com o Malcolm por ele ter enganado eles, principalmente porque o Malcolm dormiu de conchinha com a Sherry, né? Mentira, na verdade a Sherry só fica triste porque ela acha que o Malcolm não gosta dela de verdade, ele só tava fingindo pela missão. Sim! Essa é a preocupação dessa vagabunda. Um completo desconhecido ficou dormindo com ela por 2 semanas e ela tá preocupada se ele acha realmente ela bonita. Agora você entende como que ela foi acabar namorando o Lester. É verdade. Bom, no outro dia o Malcolm vai à missa e pede desculpas pra Sherry, dizendo que ele sempre gostou dela, ele não tava fingindo só pela missão. E aí, ela perdoa ele. Essa é a mulher mais manipulável do mundo. Ela só não é a pior pessoa pra escolher homem porque existe a diretoria do Corinthians. A moral desse filme? Nunca namore uma pessoa que seja muito parecida com a sua avó, porque talvez seja mesmo. Ah, mano, é uma boa lição, velho. Caraca, muito bom. Eu nunca tinha prestado atenção exatamente na lore desse filme, a história como era bizarra. Enfim, mas muito bom, né? O CG aí, como sempre, fazendo umas análises muito boas. Incrível, velho, gostei.